Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A mensagem de hoje tem o título É razoável pensar nisto. A paciência não é um vitral gracioso para suas horas de lazer, é amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados, é suprimento de paz para as decepções de seu caminho. A calma não é harmonioso violino para suas conversações agradáveis, é valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil, é manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Mensagem do Espírito de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de vocês. Que nós possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento, estarmos receptivos para que o anjo da guarda de cada um, para que os trabalhadores desta casa possam ter acesso ao íntimo de cada um de nós, trazendo especificamente aquilo que cada um precisa, como conforto, alento, motivação, alívio, enfim, que possamos estar concentrados e unidos com um pensamento único, uníssono, no bem e em Deus. O tema escolhido para a noite de hoje é um tema que já foi abordado nas palestras gravadas ainda. Mas como já faz muito tempo e é um capítulo que eu gosto muito do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 17, que tem o título de Sede Perfeitos. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre o homem de bem. Eu não sei se é conhecido de vocês, mas esse capítulo traz todas as características que um ser humano que busca viver no bem, que busca intitular-se um homem de bem, precisa ter, digamos assim. Então é um roteiro mais específico de conduta. É bem verdade que o Evangelho ele é completo de ensinamentos e receitas, digamos assim, né? Receitinha de bolo de como se viver. Mas esse capítulo é bastante especial porque ele trata diretamente das características de que um homem de bem, né? Homem no sentido de humanidade, né? Não de homem falando de um gênero. Então, esse capítulo trata diretamente dessas características. Então, antes de falarmos propriamente sobre essas características, a gente precisa voltar bastante tempo atrás para avaliarmos como sempre foi, né? Como é hoje a prática do ser humano junto à sua religiosidade. Então, se nós voltarmos a muitos anos, a muitos séculos antes de Cristo, a gente vai ver a adoração dos deuses, né? A adoração do fogo, a adoração da água, dos deuses da floresta, dos deuses disso, dos deuses daquilo. Não é verdade? Ainda para quem já assistiu na Netflix essas minisséries, por exemplo, como Vikings, fica bem explícito como era a relação do ser humano com o divino, né? E aí, a gente vai reencarnando, a gente vai evoluindo, até que surge o cristianismo, né? E aí,
como Emmanuel nos ensina no livro A Caminho da Luz, tudo aquilo que você é muito contrário, provavelmente é nesse ambiente que você reencarna na próxima vez. Então, eu lembro que eu usei esse exemplo na palestra gravada e eu vou usar de novo. Então, um exemplo bem paranaense. Vamos pensar assim, ó. O atleticano fanático, que fala muito mal do Coxa Branca, quando abrir os olhinhos na outra encarnação, vai estar todo verde o quartinho dele, inteiro. E assim, né? O Coxa Branca, que tem a mesma atitude, vai estar com a roupinha no hospital. E é mais ou menos o que aconteceu com aqueles que perseguiam os cristãos. Reencarnaram em berço cristão. E aí eu pergunto a vocês, o que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que esses espíritos de uma vida para outra se converteram a cristãos? Ou esses espíritos transformaram o cristianismo, adaptando as práticas antigas? O que vocês acham? Será que é muito estranho nos dias de hoje a gente ver a nossa relação com Jesus e com aquilo que é espiritual nos termos da adoração? Assim como adoravam os deuses, assim como adoravam as estátuas, assim como adoravam, enfim, a água, o fogo. É muito estranho. É muito estranho hoje a gente ser fanático por algum time de futebol, ou a gente ser fanático por um partido político, ou a gente ser fanático por A, B ou C, e totalmente contrário a X, Y, Z. É muito estranho nos dias de hoje, a gente quase não vê, ou está em toda parte. A nossa relação com Jesus, a nossa relação com a espiritualidade, ela é extensa, buscando uma transformação da nossa conduta? Ou ela é mais contemplativa? Ou vamos dizer assim até, nossa relação com Cristo se paralisou e mecanizou? Vamos dizer assim, a gente adora, a gente faz, quando vai iniciar a nossa oração, a gente, Senhor, Pai de amor e bondade e sabedoria, assim, assim, assado, me ajuda nessa situação. Não é quase sempre assim? Né? E tem alguma coisa errado em estar sempre pedindo? Não. Até se você não pede, você devia começar a pedir. Agora, se a nossa relação com Cristo se limita apenas a isso, aí vamos combinar que é pouco, né? Está mais parecido com a adoração de antigamente do que verdadeiramente a vida e a conduta de Jesus Cristo nos propõe, né? Que é a transformação das nossas vidas para viver o bem, né? Para viver o bem. Então, a gente gosta de viver bem, né? Tem alguém aqui que não gosta de viver bem? A gente gosta de conforto, a gente gosta de segurança. Agora, viver o bem é diferente, né? Então, a gente gosta de viver bem, mas nem sempre a gente gosta de viver o bem, assim como Jesus nos ensinou, né? E aí, chega o Espiritismo, né? Muito tempo depois, nos trazendo a mensagem para reviver a mensagem do Cristo. Mas antes de falarmos propriamente sobre o Espiritismo, eu gostaria de voltar a 500 anos antes de Cristo. E vocês já ouviram falar em Confúcio? Um espírito missionário da China milenar. 500 anos antes de Cristo. Muitos ensinamentos, muito conteúdo, mas dentre eles, num resumo bem simples e pequeno, digamos assim, Confúcio ensinava que a gente só deve fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse.
Se a gente entendesse esse mecanismo, 95% dos problemas do mundo estariam resolvidos. Ou seja, se nós conseguíssemos nos colocar no lugar do outro. Se nós conseguíssemos. Porque já ouviram o ditado? Pimenta no olho do outro é refresco? Se eu pingar pimenta no olho do meu irmão, dói o meu? Não dói. O meu não dói. Né? Então, se a gente entender esse mecanismo e lembrar que Emmanuel, lá no A Caminho da Luz, falou do coxa branca e do atleticano, serve para aquele que pinga pimenta no olho do outro. Então, hoje é aquele que pinga, amanhã é o que recebe. Né? Então, completando esse ensinamento de Confúcio, se a gente tivesse a certeza absoluta disso, a gente pensaria melhor antes de fazer mal ao nosso próximo. Tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente vai receber. Lembra de Simão Pedro? Quando tirou a espada e cortou a orelha do soldado? E Jesus falou: Simão, embainha a tua espada, já juntando a orelha aqui do soldado, né? Dando uma limpada, colando de novo aqui, dizendo: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Então, se a gente entendesse esse mecanismo de se colocar no lugar do outro, as coisas com certeza absoluta ficariam muito mais fáceis. E aí, depois de a gente se colocar no lugar do outro, Confúcio diz para a gente fazer o nosso melhor. Então, pensem assim num problema de dor. Eu estou com dor e eu vou até a farmácia. E aí, eu peço um medicamento para o farmacêutico. E aí, o farmacêutico olha para mim e me atende como se a dor que eu estou sentindo fosse a dor dele. E aí, depois dele se colocar no meu lugar, ele fala: agora eu vou dar o meu melhor. Resolveria uma boa parte dos problemas do mundo ou não? Né? Porque a dor é algo que nos iguala. Por exemplo, vamos pensar numa dor bem doída. Uma crise renal. Faz diferença uma crise renal no Brasil, ou na Austrália, nos Estados Unidos ou na Europa? Não. É doída em toda parte. Perder um filho. Faz diferença se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, se você é budista. Não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Faz diferença na dor classe social? Faz diferença opção sexual? Faz diferença cor de pele? Faz diferença na dor? Não faz. A dor nos iguala. Nos coloca todos iguais. E aí, passa a ser mais importante ainda esse entendimento de colocar-se no lugar do outro. De não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. Chico Xavier conta uma história muito interessante de um trabalhador que trabalhava junto com ele, não sei se é conhecido de vocês, que se chama Quincas. E o Quincas tinha um escritório, e certa feita arrombaram o escritório dele e roubaram as coisas lá de dentro, e que, como se não bastasse roubar, né? O ladrão entrou lá dentro, pensou: vou roubar esse computador? Vou roubar esse computador. Vou roubar esse dinheiro? Sim, vou roubar esse dinheiro. Mas só roubar, né? Acho que vamos quebrar tudo também, né? E aí quebraram todo o escritório dele. E à noite ele tinha reunião com Chico. E aí, quando ele chegou, Chico percebeu na hora, falou: Quincas, está tão abatido, o que aconteceu? E aí ele foi até o Chico e contou o que havia acontecido. Assim, Chico pegou na mão dele, segurou, ficou um tempo sem falar nada. E aí, de repente, falou assim para ele: Quincas, é tão bom devolver. Como quem diz, aquele que tira, não sente.
Mas aquele que devolve, esse sente. Esse sente. Então, isso serve para a gente compreender as nossas expiações, né? Porque não estou dizendo daquilo que a gente barganha de sofrimento que a gente mesmo conquista nessa vida, né? Então a pessoa passa a vida inteira fazendo coisa errada e vai achar que é expiação de outra vida. Não, daí é expiação dessa mesmo, né? Mas aquilo que não se explica nessa vida, se explica em outra. Então, aquela tamanha dificuldade que você tem de entender algo difícil que aconteceu na tua vida, né? Que você não aceita, que você martela naquela tecla. Então, se não se explica nessa vida, se explica em outra, assim como Chico Xavier falou para Quincas: Quincas, é tão bom devolver. E aí já me vem à mente todo aquele capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mais comprido deles, e que eu gosto muito também, que se chama Bem-aventurados os aflitos, né? Explicando todos os nossos sofrimentos. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o viver bem e viver o bem, né? Já falamos sobre Confúcio, já falamos sobre se colocar no lugar do outro, das nossas práticas de adoração, não é verdade? E aí, vocês já pararam para pensar qual é o objetivo do Espiritismo? Já pararam para pensar assim? Mas ao que o Espiritismo se propõe, né? Então, o Espiritismo se propõe a formação do ser humano de bem. Sinal que todos que estamos aqui estamos na batalha da conquista, né? Mas ninguém aqui conquistou o título de ser humano de bem, né? Até porque se você for lá no Livro dos Espíritos e perguntar o que acontece após a última encarnação, né? Quando se torna um espírito bom, né? Quando se torna um espírito de luz, está lá escrito que a gente não reencarna, né? A não ser os missionários. Então, se a gente está reencarnado, não tem como não estarmos no processo de evolução. Senão, não estaríamos aqui num mundo de provas e expiações. E aí, para exemplificar isso, eu vou contar uma historinha bem simples, mas uma história real, que aconteceu também nos atendimentos de Chico Xavier. Então chegou uma esposa e falou assim: Chico, eu preciso falar uma coisa para você. O meu marido tem um problema muito sério. E Chico pensou: meu Deus, qual será o problema desse homem, né? Olha, ele é uma pessoa muito boa, um excelente profissional, um excelente marido, um ótimo pai, pratica caridade. E o Chico: meu Deus do céu, mas qual é o problema desse homem, né? Minha filha, qual é o problema do teu marido? Conta para mim. O problema, Chico, é que ele não é espírita. E aí, o que vocês responderiam? O que vocês responderiam para essa pessoa? Já imaginaram? Bom marido, bom pai, bom profissional, honesto, ajuda aqueles que precisam, mas não é espírita. Talvez tenha alguém que diz assim: se não for da X religião, não presta. Sabe o que Chico respondeu para ela? Minha filha, ele não precisa do espiritismo. Como quem diz assim: já você precisa, né? Você está na construção do ser humano do bem. Seu marido já é, né? Então, o objetivo do espiritismo é a formação do homem de bem. E aí, a gente, lembramos das nossas práticas, falamos sobre Confúcio, e aí vem Jesus, que até Confúcio estava mais ou menos tranquilo, né? Se colocar no lugar do outro, né? Não fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim e dar o meu melhor. O entendimento está simples. Na prática nem tanto, mas o entendimento está simples. Aí vem Jesus
com uma brincadeira, parece, né? Que diz assim: fulano falou mal de mim. Jesus diz: ora por ele. Fulano me agrediu. Perdoa. Fulano não sei o quê. Seja indulgente. Seja caridoso. Aí, gente, aí complicou. Porque essa é uma prática muito além de colocar-se no lugar do outro. É o entendimento de que vamos sofrer agressões, vamos sofrer injustiças. E como proceder perante essas injustiças? Como proceder perante essas situações difíceis? E a vontade da gente é dizer assim, mas nem um tapinha assim, nem que seja devagar, né? Não, ora por ele, perdoa, auxilia, ama o seu inimigo, não é verdade? E aí, a gente parte para o entendimento do homem de bem e das suas características, e a gente pode dividir essas características em 3 blocos, para um entendimento mais simples. E vai falar sobre a nossa relação com Deus, a nossa relação com nós mesmos e a nossa relação com o próximo. A primeira, e mais importante, a nossa relação com Deus, fala muito sobre as nossas outras relações. Então, se você parar para pensar a respeito da tua relação com Deus, você vai ver que as suas outras relações são bem parecidas com a sua relação com Deus. E a parábola que exemplifica essa situação é a parábola do filho pródigo, que a gente pode dizer que não é só do filho pródigo, é dos 2 filhos. Porque nós temos o filho pródigo, mas nós também temos o filho egoísta, né? Aquele que ficou em casa é o filho egoísta. E aí, a gente pode ter a certeza que toda a nossa relação de nós, encarnados, espíritos em evolução, essa nossa relação com Deus, ocorre um afastamento de Deus. E cada um por motivos específicos. Então eu posso dizer assim, aquele que é revoltado, não tem aquele que diz assim, por que comigo? Por que comigo e não com o outro? Por que para mim? E não aceita. A gente tem aquele que é teimoso, dizendo, agora não. Agora não. Em outro momento, mas agora não. Não tem? Tem aquele que tem má vontade. Deixa estar. E essa relação com Deus espelha a nossa relação com nós mesmos. E espelha a nossa relação com o próximo. Porque a gente acreditar em Deus ou não acreditar em Deus não faz diferença nenhuma. Por exemplo, se alguém aqui levantar a mão e fala que não acredita na lei de gravidade, vai flutuar? Não flutua, gente. Ela existe. Se vocês virem uma reunião mediúnica e um espírito que não sabe que morreu, e você pergunta para ele assim, você acredita em vida após a morte? Ele desencarnado fala para você, não, isso é besteira, isso é balela, isso não existe. Desencarnado. E dá vontade de você olhar para ele e falar, olha, devia acreditar. Né? Então, acreditar em Deus ou não é o que faz diferença. Agora, ter fé é sentir. Sentir é ter fé. É confiar. Então, confiar é diferente de acreditar. Quer ver? Eu vou contar uma historinha para vocês que exemplifica bem essa situação. Que diz assim, Francisco de Assis, peregrinando num inverno rigorosíssimo, chega até um mosteiro onde seria o fim da jornada deles. E aí estava ele e mais um discípulo. Aí ele chegou lá, bate na porta,
o porteiro abre a portinhola. Ele diz assim: é Francisco. E o porteiro diz assim: que Francisco? Pá! E bate a portinhola. E aí, o desespero daquele que acompanhava ele tomou conta, né? Dizendo: meu Deus, e agora? Nós não temos mais água, nós não temos comida, nós não temos roupa, nós não temos coberta, nós não temos nada. E esse frio danado aqui fora. E quando ele olhou para Francisco pulava de alegria, meu Deus, o que será que aconteceu com esse homem? Será que perdeu o juízo? E ele pergunta: Francisco, e agora? A gente vai morrer. E ele falava: e você está feliz, pulando? E aí Francisco diz assim: olha, durante toda a minha vida eu esperei por esse momento. Aí ele pensou: vamos morrer mesmo então. E aí Francisco diz assim: quando os homens não podem fazer mais nada por nós, nós estamos 100% nas mãos de Deus. Está mais ou menos de confiança? Percebem a diferença de acreditar e confiar? Será que nós, nas nossas vidas, nós confiamos que somos filhos de Deus, Criador do universo, e que Ele cuida da vida de cada um de nós? E que nós nascemos e convivemos exatamente com as pessoas que precisamos? Outra historinha rapidinha. Certa vez, uma fila enorme. A pessoa esperou por todo aquele tempo, chegou para Chico Xavier e puxou uma arma. E diz assim: eu vou te matar. Sabe o que Chico Xavier falou? Seja feita a vontade de Deus. Aí fica um pouco difícil para a gente, né? O sarrafo subiu muito. Mas é para a gente entender. Para a gente entender a diferença de sentir fé, sentir a presença de Deus e confiar em Deus. Acreditar não faz muita diferença. E aí, falando sobre a relação nossa com Deus, falando sobre a relação nossa conosco mesmo, vou dar um exemplo bem simples. Qual enxada que se acaba antes? A parada ou a que está trabalhando? Vocês já viram uma enxada onde a pessoa que capina utiliza ela diariamente? O cabo dela é brilhoso e liso. A parte metálica dela é linda, é afiada, é amolada. Agora, deixa uma enxada encostada por 4, 5, 6 meses. No pegar já entra uma ferpa na mão. E o ferro enferruja. Então, gente, a nossa relação conosco mesmo a gente precisa fazer algo por nós. A gente precisa fazer algo de bom por nós. E com a relação ao nosso próximo, a gente precisa entender que o perdão é muito importante, porque as pessoas vão nos magoar. Isso é certo. As pessoas vão nos magoar. Então, o perdão é muito importante. Eu estou acelerando um pouquinho aqui, que o tempo já está bem escasso. Além disso, a gente precisa entender a indulgência, porque nós estamos em aprimoramento e estamos todos num grau parecido de evolução, né? Então nós precisamos ser indulgentes, porque o meu irmão não é nem tão melhor, mas nem tão pior do que eu. E benevolência para com todos. É isso que nos diz. Benevolência para aquele do partido político contrário ao meu? Sim. Benevolência para com todos. Para aquele que tem a pele diferente da minha? Sim. Para aquele que tem opção sexual diferente da minha? Sim. Benevolência para com todos. Obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.